Começa agora aqui o nosso fim de semana desportivo, 3 dias dedicados inteiramente às modalidades aqui no Espartano. Esta é a nossa 21ª semana aqui a dar voz às modalidades. Sejam todos muito bem-vindos a este magnífico programa de dar voz às modalidades. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam seguros, estejam bem, espero que estejam o melhor possível, espero que estejam todos seguros, espero que os vossos estejam todos bem. Como sempre, sexta-feira é dia de iniciar o nosso fim de semana desportivo no Espartano. 3 dias em que damos voz e espaço o mais possível às modalidades. Aqui neste programa hoje, nesta sexta-feira chuvosa, damos espaço e vamos dar voz ao futsal, ao basquetebol nas competições europeias e ainda ao rugby. Vamos estrear o rugby aqui no nosso canal, no nosso Espartano, no nosso programa. Por isso vamos começar como sempre pelos portugueses em destaque ao longo desta última semana. Começamos pelo atletismo, onde a portuguesa Auriol Dogno garantiu a marca de qualificação para o lançamento do peso para os Jogos Olímpicos. Muito bem a nossa portuguesa. Muitas vezes que tem que se reforçar, muitas vezes que vários jornais reforçam muitas vezes que ela é camaronesa, eu ter nascido nos Camarões, apesar de às vezes acontece isto, a tentativa de reforçar muito, e sempre que se fala nela, reforçar que ela não nasceu em Portugal, e acho que isso às vezes fica demasiado mal a alguns órgãos de comunicação, mas isso é só um pequeno à parte. Ela venceu a prova no Grande Prémio do Brasil em São Paulo. Ela que é atleta do Sporting, ela fez um lançamento de 18,57, 7 cm acima do mínimo pedido pela nossa federação para os jogos. Depois vamos ainda para o surf, depois do atletismo para o surf, onde o Frederico Moraes que se qualificou para a terceira ronda do Billabong Pip Masters, primeira prova do Circuito Mundial de Surf de 2021, ao terminar no segundo hito inaugural da prova, no Havaí. O surfista de Cascais, que está neste ano de regresso ao circuito principal, conquistou 7,5 pontos, 5 e 2,5 no terceiro hito da prova. Depois do surf vamos ainda aos motores, falar no automobilismo, falar do Miguel Cristóvão, que se sagrou campeão do Ultimate Cup Series, ao terminou em segunda, a última corrida realizada em Paul Ricard, mais uma vez um português a vencer aqui em França. É assim o seu segundo título em 2 anos consecutivos, é bicampeão, ainda que em competições distintas, mas ele é bicampeão, e muito bem, tem estado muito bem, está sempre em grande. Mais um título para o automobilismo português. Ele em 2019 foi campeão da GT4 South European Series, por isso mais um título aqui para o Miguel Cristóvão, que está todos os anos em grande e todos os anos a vencer. Depois vamos para o ténis, onde tivemos festa portuguesa ao fechar a segunda edição do Maia Open. Numa final ibérica, Pedro Sousa, fortíssimo Pedro Sousa, grande jogo, grande torneio do Pedro Sousa, rodou o espanhol na final, o Carlos Taberner, para conquistar o primeiro título da temporada e o oitavo da carreira. É o 8º título do Pedro no ATP Challenger Tour, tornando-se no primeiro tenista português a vencer o torneio organizado pela Federação Portuguesa de Ténis na Maia, até porque é o segundo ano, por isso foi o segundo ano e já tivemos um português a vencer, o que é ótimo. Ele jogou, esta foi a sua quarta final de 2020. O lisboeta de 32 anos esteve muito forte, venceu o espanhol por 6-0, 5-7 e 6-2, 2 horas e 6 minutos. Belíssimo jogo do Pedro, e como eu volto a frisar, belíssimo torneio do Pedro. A Inês Murta continua esta semana na cidade do Cairo, e em grande, ela continua em grande. A atleta do Lusa apurou-se para a segunda ronda do quadro de singulares com uma vitória esclarecedora, em 61 minutos apenas. A Murta cedeu apenas um jogo para a qualifier egípcia, a Ania, vou ver se consigo não me enganar este nome, Abo El Sad, agora sim. Venceu por 6-1 e 6-0. E para terminar os destaques dos portugueses, eu vou aqui dar um pequeno ênfase ao Nami Esqueta, que tem estado muito bem em Utah, no basquetebol universitário dos Estados Unidos. São vários portugueses no basquetebol. A Beatriz Jordão, por exemplo, fez um belíssimo jogo na outra semana, pois agora nestes últimos jogos não tem estado tão bem. Esperamos estar aqui para a semana a destacar mais uma vez vários portugueses
até porque alguns têm estado ainda sem jogar, como o caso do Namur, é uma equipa belga que tem a portuguesa Inês que se vai estrear em poucas semanas nas competições europeias, por isso esperemos estar aqui em breve a falar ainda de mais portugueses em destaque. Por isso vamos ao nosso primeiro grande tema desta semana. Vamos ao futsal. Começamos claro pelo Sporting, neste caso pelo masculino. Vamos começar pelo futsal masculino. O Sporting venceu 8-1 o Belenenses. Regressa ao pavilhão João Rocha com uma vitória esclarecedora. A primeira parte muito equilibrada e que acabou por ser um bocadinho a pior da nossa parte. A segunda parte bem superior. Começámos bem, começámos com o 3-1, uma referência ofensiva. O Rocha como o nosso pivô. Sabíamos bem que o Belenenses ia estar bloco baixo, ia estar atrás, ia estar a procurar a velocidade dos contra-ataques. Já tínhamos jogado contra eles, já tínhamos empatado contra eles aqui no pavilhão João Rocha, aqui entre aspas, mas já sabíamos que o Belenenses ia jogar sempre em bloco baixo. A estratégia do Belenenses, a equipa do Belenenses joga sempre assim, já tínhamos visto, já tínhamos sentido isso na pele, já tínhamos sentido estas dificuldades e entrar mesmo assim, entrar a defender, bloco baixo, a tentar explorar a velocidade e os contra-ataques. Na baliza um belo guarda-redes para manter de olho, mas na segunda parte foi diferente, o Sporting melhorou, temos por cima, o Belenenses quebrou algo que é natural quando existe a diferença entre equipas, ainda mais juntando a melhoria, a melhor parte do Sporting que foi na segunda e a quebra do Belenenses. O Sporting acabou por vencer de forma tranquila e o avolumar do resultado acabou por ser algo bastante natural, ainda mais com os erros que o Belenenses também, fruto de algum cansaço e fruto da pressão do Sporting e do melhor jogo do Sporting, avolumaram-se vários erros, até mesmo os autogolos. Por isso a segunda parte foi mesmo do Sporting, o Sporting já jogou melhor. O Rocha mais uma vez não esteve tão bem. Eu gosto muito do Rocha, mas às vezes o Rocha tem alguns jogos que não está tão bem. É natural os jogadores terem um jogo menos mau, um jogo menos bom. O Rocha tem alguns jogos menos bons a mais para um jogador deste nível e para a qualidade que ele tem. Mais uma vez foi o nosso 4-0 a fazer a diferença. Muito rápidos, muito móveis, muito ágeis, constantes trocas de posições. Sempre que jogamos aqui, sempre que a nossa referência ofensiva, neste caso sempre que o nosso pivô não funciona, o 4-0 funciona perfeitamente e tem dado cabo de muitas defesas ao longo destas jornadas já disputadas. Mas como eu disse, foi uma primeira parte equilibrada, o Belenenses muito recuado, muito sem cometer erros. Na segunda parte, o Sporting mais forte, o Belenenses a cometer erros, o Belenenses foi quebrando ao longo do jogo, por isso realmente a segunda parte foi o melhor. Belíssima vitória, 8-1 e o Sporting segue líder. O Benfica venceu o Quinta dos Lombos por 4-0, o russo Xiscala apareceu, ele já se tinha estreado, mas desta vez apareceu em definitivo. Abriu o livro, marcou 2 golos e acho que abriu o livro em definitivo para aquilo que vai ser uma belíssima época do russo. Os encarnados contrataram muitos jogadores com muita qualidade técnica, coletivamente continuam a falhar muito, mas isso é culpa do treinador, não há muito a fazer. O Xiscala aqui apareceu em grande, é um jogador que eu gosto particularmente. Lembro-me de falar muitas vezes dele quando ainda estava na Rússia. Falei ainda algumas vezes em artigos e até aqui no programa sobre os jogos dele na Rússia. É um belíssimo jogador, marcou 2 golos dos 4. Vai começar a aparecer e vai ser sem dúvida um dos melhores jogadores da Liga Portuguesa este ano. A verdade é que este 4 até engana um bocadinho, o Benfica sentiu algumas dificuldades. Foi a superioridade da qualidade técnica dos jogadores, foi as individualidades que fizeram a diferença, não tanto o coletivo, porque, volto a dizer, continua a existir ali muitas falhas e muitos buracos, digamos assim, no coletivo do Benfica. Xiscala fortíssimo, o Arthur, o Tayebi fizeram e fazem sempre toda a diferença. Xiscala provavelmente faz uma época do Benfica e não mais do que isso, porque é um jogador que já era muito pretendido. E que provavelmente, a não ser que ele acabe por se segurar, digamos assim, de alguma forma aqui em Lisboa, não vai ficar. Por isso é um jogador que deve fazer uma época e ir embora, porque é um jogador de muita qualidade e até é estranho ele ter vindo para o Benfica, sem desprimor para o Benfica, mas é porque é um jogador já para jogar em equipas de Barcelona e equipas ainda mais fortes. Outro jogo de destaque na Liga Portuguesa é o empate 1 entre o Elétrico e o Caxinas. 2 equipas em destaque nesta Liga Portuguesa. O Elétrico, mesmo empatando, segue em terceiro
e o Caixinha é das equipas que melhor joga e que está em maior destaque e em maior evidência neste início da nossa Liga Portuguesa. Muito equilíbrio, muita partida muito equilibrada, muito partida entre ambas as equipas. Os brasileiros do Elétrico a fazerem a diferença, do Dufuso e o Rodriguinho, jogadores de alto nível e que elevaram, digamos assim, o Elétrico para um patamar ainda mais alto. André Correia também sempre muito bem na baliza, mas bom jogo destas duas equipas e mais um empate que não compromete ali a boa posição do Elétrico. Braga voltou a perder, desta vez contra o Viseu 2021. Tiago Correia foi o maior destaque nos bracarenses, que somaram mais uma derrota. O Tiago marcou 2 golos, do outro lado esteve em grande destaque o Caio Santos, não só pelo golo, mas também por tudo o que ele fez na construção e no jogo do Viseu. Mas é mais uma derrota para o Braga, que realmente está num ano atípico para um projeto que já ficou sem Paulo Tavares, e veremos o que é que faz agora estas novas mudanças, mas estão longe do que nos habituaram nos últimos anos. O Sporting segue em primeiro com 37 pontos em 13 jogos, 84 golos nestes 13 jogos, impressionante registro do Sporting. Se consegue o Benfica com 37 pontos também. Em terceiro, como eu falei, segue o Elétrico com 26 pontinhos. Na atualidade internacional, vários muito bons jogos. Começamos por Espanha, onde o Barcelona venceu, e temos que frisar este venceu porque não é algo tão habitual ao longo deste ano. 3-1 sobre o Rayan. Começar por destacar os jogadores em destaque nos derrotados, o Atos e o Mitoué. O Mitoué marcou o golo, mas o Atos esteve muito bem na defesa e também no ataque, no aspecto, na pressão, na construção. Mais uma vez um jogador aqui interessante, também um brasileiro. O Barça melhor, não errou, não errou tanto como tinha sido costume até agora. Conseguiram gerir melhor, rodaram bem a equipa, apareceram bem os suplentes, apareceram bem todos os jogadores que foram entrando. Percebe-se que há alguma melhoria em alguns aspectos. Continuo a achar que o Barça não está propriamente muito bem treinado e precisava de um treinador melhor, isso é a minha opinião. E desta vez uma das coisas que é de realçar é que o Barça não foi abaixo quando sofreu o golo. Sofreu o golo do empate, e como em outros jogos aconteceu, o Barça costumava ir um bocadinho abaixo animicamente, e desta vez não foi. E isso acho que é sem dúvida um dos destaques desta vitória, além da vitória em si, também um dos destaques do Barça, que se conseguiu superar. E parece mesmo que agora que o Barça vai embalar para uma época mais segura, mais tranquila, e deixar de lado esta onda de derrotas e esta pior fase. O Ferrão esteve bem, não marcou, mas esteve bem. Chimbinha marcou, esteve muitíssimo bem, é um jogador conhecidíssimo e ilustríssima figura do futsal mundial. Ainda por Espanha, o Palma segue em primeiro lugar, voltaram a vencer. Neste último jogo venceram o Ferrol por 4-2, entrada de loucos nesta partida, marcas que marco eu. 2-1 para o Palma aos 5 minutos de jogo, e aqui diz bem, fora o jogo, as defesas e os gols ficaram, e os remates falhados e as oportunidades falhadas, por isso foi um jogo de loucos desde o começo. Sempre depois baixou um bocadinho o ritmo, porque era impossível manter aquele ritmo infernal o jogo todo. Foi sempre um jogo muito, muito equilibrado, muito bom este jogo, eu gostei muito de ver este jogo. Duas equipas que jogam muito bem, o Palma sempre por cima e sempre a destacar-se, e esteve muito bem e mereceu, sem dúvida. Destacar o Matias Rosa, que não marcou, mas foi dos melhores. Vilela marcou e está sempre muito bem, acho que é um daqueles jogadores que não sabe jogar mal. Marcou mesmo um dos gols do Palma. Talsa, foi a maior figura do Ferrol, ele marcou um dos gols, não me falha aqui a memória agora, mas o Vilela esteve em destaque. O Matias Rosa para mim foi o melhor jogador desta partida, que não marcou, mas o argentino é um jogador que eu gosto particularmente, e fez um enormíssimo jogo. Em Espanha, como eu disse, o Palma segue líder com 27 pontos, em segundo segue o Jimbe com 23 pontos, menos um jogo, e em terceiro segue o Levante com 22 pontos, também com menos um jogo. Depois de Espanha passamos para a Itália. O HK Sapone segue em primeiro e só a vencer 7-0, 7 jogos, 7 vitórias. Esta última vitória vem num duelo frente ao Génova por 6-2. Continua a dar gosto de ver uma amarela na baliza, enormíssimo guarda-redes, 36 aninhos, cheios de classe e de muita qualidade. O Aqua teve neste jogo no Lucain a maior referência, marcou 2 golos e segue como uma das maiores figuras e um dos melhores jogadores em Itália. Calderola, Rafinha, Coco, todos eles muito, muito bem neste jogo.
Do outro lado do Génova, uma equipa mais modesta e para lutar pelos lugares inferiores, esperemos como tem um jogador português, esperemos que se mantenha na primeira divisão, mas não teve capacidade de equilibrar o jogo, não conseguiu nunca reduzir ali a vantagem e superioridade do Aqua. Tiveram no Titão a maior figura com um golo, uma boa exibição. O português, o Jonas, começou no banco, voltou a jogar, ele tem jogado todos os joguinhos, tem 21 aninhos, é um ala muito interessante e que aos poucos vai assumindo cada vez mais protagonismo nesta equipa. Confesso que não é uma equipa que eu tenha visto ainda muitos jogos, talvez foram 2 jogos que só vi até agora, mas olhando, vendo os resumos e tudo mais, percebe-se que o Jonas tem assumido cada vez mais protagonismo. É uma equipa que vou estar mais atento até pelo Jonas, porque é um português e é um ala interessante, sendo uma equipa mais modesta, acho que é um jogador que pode assumir aqui um protagonismo maior, e quem sabe até em pouco tempo dar um salto para uma equipa de outro patamar, seja em Itália, seja em qualquer outro campeonato. Mas lá está, o Génova não teve hipótese neste jogo e não há muito a dizer. Em segundo segue o Eboldi, que venceu o Prestito por 4-5. Como eu disse no Twitter, o Prestito ataca muito bem, defender é que não é bem para eles. Na defesa valha todos os santinhos para os adeptos do Prestito, porque eles realmente defendem muito mal. Erram na pressão, erram na perda, erram na transição, erram muito na defesa para uma equipa que tem um ataque tão bom e que joga tão bem no ataque. No ataque dá gosto de ver jogar pelas movimentações, pelas dinâmicas de equipa, pena de serem tão mal trabalhadas a nível defensivo. Do outro lado, o Eboldi não joga muito bem, mas é uma equipa muito coesa, muito segura, muito sólida, e mais uma vez isso sobressaiu neste jogo. O Ville continua a jogar muito bem, 39 anos, um craquíssimo, continua a jogar muita classe do Ville. Do lado do Prestito, o Biajak marcou 2 golos, um jogador para voos muito maiores e muito mais altos. Sacarem do argentino Andrés Santos, que mais uma vez esteve em grande destaque nesta partida, argentino de muita qualidade. Do outro lado do Ebol, destacar ainda o David Moura, que marcou 2 golos, é uma das figuras do fixo português, assume um protagonismo enorme, sempre muito bem, sempre muito seguro, esteve muito certinho, não errou passes no momento certo, esteve muito bem, mais uma vez um bom jogo deste nosso fixo português, ele que até marcou neste jogo, e um belíssimo gol, diga-se também, mais uma vez não cometeu erros. Eboldi tem mais 2 jogos que o Aqua, seguem agora com 16 pontos, o Eboldi segue com... Exato. O Eboldi tem mais 2 jogos que o Aqua, seguem agora com os 16 pontos, mesmo com mais jogos, seguem com menos 4 pontos que o Aqua, que segue na frente, como eu falei, está aqui um bocadinho uma confusão, mas o Aqua com menos jogos segue na frente do Eboldi, é só isso que eu quero dizer. O Pesar segue em terceiro com 14 pontos em 7 jogos, eles não jogaram porque tiveram um jogo adiado. Vamos ainda falar do Brasil para falar das meias finais que já estão a decorrer da Liga Brasileira. O Tubarão e o Magnus já jogaram as duas partidas. 2 vitórias para o Magnus, como era de esperar, equipa fortíssima, equipa de muita qualidade, equipa que joga muito bem. Venceram o Tubarão no primeiro jogo por 6-0, no segundo foi bem mais equilibrado, diga-se, por 1-2, vitória por 2-1 apenas, mas nada a dizer, Magnus dá gosto de ver jogar esta equipa do Magnus. Muita qualidade, muita dinâmica. Eu adoro ver esta equipa do Magnus, é uma das equipas que eu mais gosto. Também o Corinthians, por isso a final tão esperada entre o Magnus e o Corinthians. Mas este Magnus começa logo na baliza com o Johnny, depois o Rodrigo, mesmo aos 36 anos, é um dos melhores fixos do mundo. Leandro Lino, que é um dos melhores jogadores do mundo. O Leozinho, que é um jogador que dá gosto de ver jogar, que tem sido um dos destaques, um dos motores do Magnus. Era bom que viesse para o Sporting. Aqui ao meu lado, Sporting que virou de cima, porque era bom que ele viesse realmente, mas jogam muito bem e venceram sem problemas aqui o Tubarão, que apesar de ser uma equipa com qualidade e com alguns jogadores ali com características que se vão evidenciando e que se foram evidenciadas ao longo até às meias finais, não conseguiram lidar com este poderio todo do Magnus. O Corinthians e o Joinville vão disputar a outra meia-final, já tivemos a primeira mão, ganha pelo Corinthians por 4-2, Davis e Murilo seguem imparáveis, marcaram os golos. Éder Lima, continua a ser muito fã dele, já não está ao nível que esteve em outros tempos,
mas continua a jogar muito. Do lado do Joinville, o Dieguinho não entrou de início, jogou bem, mas um bocadinho abaixo de outros jogos, e acabou por esse um bocadinho abaixo acabou por fazer a diferença nesta partida. Final entre o Magnus é o esperado, e provavelmente é o que vai mesmo acontecer, porque o Joinville não parece ter capacidade para parar este Corinthians, mas esperemos pelo segundo jogo. E para falar as próximas vezes, já aqui seja num dos artigos, vou falar de certeza. Depois do masculino falamos do feminino, e começamos, claro, por Portugal, onde o Sporting, infelizmente, como esperado, perdeu com o Benfica. Era difícil, sabíamos que era difícil. Perdemos com o Benfica por 6-1. Entramos bem, ainda conseguimos marcar primeiro, belíssimo gol da Inês Gonçalves aos 10 minutos, mas o Benfica, como resposta, atacou e carregou a baliza do Sporting. Marcou aos 16, 17 e aos 18 minutos. Nada a dizer, assim que eles aceleraram e que começaram a fuzilar a nossa baliza. Valeu-nos a Cristiana, mas mesmo assim marcaram sem problemas, foram superiores, foram melhores grande parte do jogo. Infelizmente a nossa equipa não tem armas para... não teve armas, não tem capacidade, não tem armas para segurar esta equipa do Benfica, nem para equilibrar. O máximo que conseguimos foi no início do jogo. Marcámos mesmo, mas as jogadoras bem tentaram, fizeram o melhor possível. Não se pode criticar, muitos jogadores que deram o seu melhor. Estão no auge e estão a dar o máximo, mas o máximo não é para uma equipa como o Sporting, infelizmente, e com todo o respeito por cada uma delas. Temos algumas jogadoras de qualidade, mas infelizmente há ali muita jogadora que não podia estar no Sporting, e que não é para uma equipa que queira ou que pensasse em lutar pelo título, e também é por isso que nós não que estamos tão mal na classificação. A Sara Ferreira, Fifó, Janice, a Raquel marcou 3, foram os marcadores, jogadores do alto nível, jogadores de muita qualidade. Do nosso lado é bem diferente, a situação é bem diferente. Do lado do Sporting sempre em destaque Inês Gonçalves, não só pelo jogo, mas pela sua qualidade. Marcou o primeiro golo, mas foi um dos maiores destaques. O outro maior destaque foi a Carolina Pedreira, enorme Carolina Pedreira, tem 18 aninhos. O Sporting podia construir uma equipa ao redor dela, porque ela tem tudo para ser uma das melhores jogadoras portuguesas em pouco tempo, se não o é já. Em pouco tempo vai ser. Destacar ainda a Cris na baliza, a Cristiana Fonseca, que fez um jogão na baliza. É estranho dizer que ela fez um jogão na baliza porque sofreu 6, mas a verdade é que se não fosse ela tínhamos sofrido mais, tal como no jogo com o jogo anterior com o Arneiros. Nesta zona sul foi o único jogo, como tal o Quinta dos Lobos continua líder, 12 pontos em 4 jogos, o Arneiros com os mesmos 12 pontos mas em 5 jogos, o Benfica segue em terceiro com 3 jogos e 9 pontinhos. Eles não perderam e já demonstraram que estão imbatíveis e imparáveis, e provavelmente voltam a vencer sem grandes problemas. Sporting segue em sétimo, ou seja, em penúltimo, 3 pontos em 4 jogos, a 3 do último lugar de acesso à próxima fase. Aí vai ser muito difícil conseguirmos chegar a esse lugar, porque são poucas as equipas que nós conseguimos vencer e conseguimos confrontar de alguma forma durante o jogo, porque a nossa equipa está bastante abaixo. Na Zona Norte também são o jogo, Nova Semente também venceu sem problemas e de forma ainda mais tranquila. Venceram o Lusitânia de Lourosa por 10-2, bom jogo. Débora Queiroz, que já jogou no Sporting, foi uma das melhores em campo. A Angélica Alves e a Débora Bizaram, mais um bom jogo, mais um jogo tranquilo para o Nova Semente. Do lado do Lourosa destacou-se a Sara Sá com um golo. É uma jogadora já com algum tempo de liga e com alguma experiência. Ele tem 28 anos, se não me falha a memória. Marcou um golo, fez um bom jogo. Ela que saltou do banco, não foi titular, mas fez uma belíssima exibição. Nesta Zona Norte, com apenas um jogo, Santa Luzia continua em primeiro, com 7 pontos em 3 jogos. Nuno Álvares também segue em segundo com 7 pontos, e o Águias de Santa Marta com 6 pontos segue em terceiro. No feminino internacional vamos ao Monte Silvano, que segue em primeiro com 15 pontos em 5 jogos, na liderança do campeonato italiano. Vou destacar aqui o jogo da Lazio, que venceu por 5-0 o Grande Zete. Ótimo jogo da equipa de Roma, com a nossa Taninha, a nossa portuguesa em destaque. Marcou um gol e fez uma belíssima exibição. Foi mesmo uma das melhores desta jornada em Itália na Liga Feminina. A Catarina Pereira também jogou nesta vitória por 5. A maior figura e a grande estrela foi a grande estrela da equipa da Lazio, a Vanessa Pereira. A brasileira marcou 2 golos. Ainda vou destacar outro jogo em Itália, o jogo da vitória do Kickoff sobre o Cagliari por 2-6. No Cagliari jogou e marcou uma portuguesa. Também ela joga muito bem. Filipa Mendes, que foi das melhores do lado do Cagliari.
Do lado do kick-off, a melhor foi a Adriana Berta, marcou 2 vezes. A Débora Vanin também marcou e joga muito, é uma jogadora que eu gosto particularmente e que sou muito fã. E foram a Débora Vanin e a Berta foram as maiores figuras do kick-off. Lazio segue em quarto com 12 pontos em 7 jogos. Kick-off segue logo a seguir em quinto com 9 pontos. Para terminar o futsal e para terminar aqui neste caso com o feminino, vamos à Espanha para falar do grupo A, onde o Atlético Madrid, o Nova Celnero, segue na liderança com 19 pontos em 7 jogos. Neste último jogo vencer o Amarelo por 6-2. O Amarelo, como esperado, não tinha armas para parar este Atlético e não tinha grandes hipóteses, e isso ficou provado ao longo do jogo. Vitória muito tranquila do Nova Celnero. Foram muito superiores, marcaram 2 gols em 4 minutos, nos 4 minutos iniciais. O Amarelo ainda conseguiu reduzir, mas mesmo assim não teve grandes hipóteses ao longo deste jogo. A Amélia Romero marcou um gol e foi para mim a melhor figura deste jogo. Acho que foi unânime, aquela foi mesmo a melhor jogadora neste jogo. Neste grupo destaca ainda a vitória do Jimbe por 5-1 sobre o Teledeportivo. Com esta vitória por 5-1 sobre o Teledeportivo, os jogadores do Roldan, do Jimbe Roldan, consolidam-se na segunda posição da tabela neste grupo. E acabam por... O Roldan entrou por cima. É preciso falar deste jogo, falar um bocadinho mais deste jogo, só aprofundar um bocadinho. Eles entraram muito bem, entraram por cima, foram super o jogo todo, estiveram melhor e nem se pode dizer nada. Venceram este jogo por 5-1, como eu disse. Jimbe superior, mais dinâmicas, mais qualidade, e isso voltou a destacar-se. A Ângela marcou e foi grande figura. Nova Celnero em primeiros com 19 pontos, Rimbe em segundo com 17. No outro grupo, no feminino espanhol, falamos no grupo B, os 2 primeiros empataram. O Alcorcón empatou com o Torreblanca Melilla por... Foi 1-1, empate 1-1. O Torreblanca tentou, o Alcorcón joga muito bem. São nesta altura as 2 melhores equipas, as 2 melhores posicionadas, primeira e segunda as classificadas. Estão a jogar muito bem, foi um jogo muito equilibrado, um jogo muita luta, do princípio ao fim, mesmo com muita luta, sempre muito bem jogado, e este resultado foi sem dúvida muito justo. O Alcorcón marcou por intermédio da Emily, que marcou num contra-ataque. Foram para o intervalo a vencer, logo no início as coisas voltaram, mas sempre com muito equilíbrio, diga-se. Segunda parte, logo no início, apareceu a Irene, que marcou num roubo de bola, e depois o equilíbrio entre as equipas reinou o jogo todo. A Torreblanca segue em primeiro com 17 em 7 jogos, em segundo segue o Alcorcón com 16 pontos. Depois do futsal passamos, claro, para o basquetebol, que é o nosso grande assunto sempre, que não pode faltar aqui nos nossos programas. Esta semana vamos falar das competições europeias. Vamos começar pela Euroleague, onde o Barcelona perdeu e foi surpreendido pelos gregos do Olympiacos, 88-96. Sexta vitória dos gregos, surpreenderam muito bem, com uma marcação apertada, uma dinâmica, uma marcação a campo todo. Os catalães, grande abordagem dos gregos para este jogo, e acabaram por surpreender muito o Barcelona, que teve, além da surpresa com o jogo do Olympiacos, tiveram vários jogadores em sub-rendimento. Muito bom jogo dos gregos, e o Barcelona não esteve totalmente mal, mas acabou por estar abaixo do que era esperado e abaixo do que era exigido para este jogo. Sarunas tentou algumas jogadas e algumas coisas que não resultaram, mais uma vez. E o destaque do lado do Olympiacos foi a maior figura mesmo da partida, do Hassan Martin. 17 pontos, 8 ressaltos, uma assistência e um bloco. O 5 inicial dos gregos funcionou muito bem, muito forte, muita dinâmica. Eu gostei muito de ver este jogo do Olympiacos. O Barça teve em Mirotic a maior figura, 16 pontos, 3 ressaltos e um bloco. Brandon Davis também esteve bem, mas o Wiggins e o Bolmar estiveram abaixo. E neste jogo tinham que aparecer e não apareceram, como era normal num jogo tão complicado. Depois do Olympiacos, falar do Milano, que foi a Rússia vencer sem problemas o Khimki por 93-102. Os russos afundam-se mais no último lugar da Euroleague, mesmo até tendo feito talvez um dos melhores jogos na Euroleague, voltaram a perder. Milano foi muito superior, Milano está a jogar muito bem. Shevan Shields foi mais uma vez a maior figura do Milano, 26 pontos, 3 ressaltos, 3 assistências, 3 roubos de bola. Do lado dos russos, sempre o Shved
a ser uma das maiores figuras. Eu adoro o Shved, é um jogador que eu gosto particularmente. Além do Shved, tiveram o Jonas Jerebko, que teve evidência com 20 pontos e 7 ressaltos, mas os russos, apesar de até terem feito um bom jogo, voltaram a perder. Foi a 7ª vitória para os italianos e 10ª derrota para os russos na Euroleague, que dá pena ver alguns jogadores como o Shved tão afundados numa equipa na Euroleague, porque mereciam estar numa equipa capaz de discutir a Euroleague até ao final. E dá um bocadinho de pena ver o Shved nesta situação. Era bom que tivesse uma sorte. Ainda na Euroleague, falar do Zenit, que venceu o Valência por 72-85. Os russos seguem muito bem, mais um bom jogo de equipa do Javier Pascual, mais um bom jogo de basquetebol, muita qualidade, muito equilíbrio, Zenit sempre superior, o equilíbrio até uma certa altura, principalmente até ali no primeiro e segundo período, mas depois o Zenit embalou e foram muito superiores e deixaram de dar hipóteses ao Valência. O melhor do Zenit e o melhor da partida foi o Austin Hollins. Esteve em destaque com 20 pontos, 2 ressaltos e 3 roubos de bola. O posto Pangos também esteve impressionante neste jogo, 12 pontos e 12 assistências. Do lado do Valência, mais uma vez quem tentou remar contra a maré e contra os problemas foi o Doblijevic, somou 18 pontos. A maioria dos colegas não chegou sequer a uma dezena de pontos. O Doblijevic foi sem dúvida que mais tentou, mas insuficiente para impedir ou colocar em causa a vitória do Zenit. Barça mesmo assim segue na liderança com o CSKA mesmo em cima e empatados. Bayern e Zenit vêm logo em seguida, terceiros e quartos. Depois da Euroleague vamos à Eurocup, vou destacar algumas vitórias. Destaco o Venezia, que recebeu e perdeu com o Juventude de Badalona por 75-89. O problema do Venezia foram as muitas faltas, não só porque defendem de forma muito agressiva, como os vários erros do coletivo levaram e forçaram faltas que foram em muitos casos desnecessárias. Juventude esteve muito bem, os espanhóis estiveram muito bem, estiveram por cima, conseguiram dominar, conseguiram controlar. O Charles Duran conseguiu rodar a equipa, deu ali tempo a vários jogadores. A maior figura foi mesmo o Ante Tomic, que não esteve de início, saltou do banco, mas a entrada fez toda a diferença e deu um empurrão maior para os espanhóis. Marcou que foram 15 pontinhos, 3 ressaltos, 4 assistências. Bassas e Pau Ribas também estiveram muito bem. Do lado do Venezia, mais uma vez, e como sempre, e para quem lê os artigos sabe que eu já destaquei várias vezes, Isaac Fotu, mais um jogador que eu gosto muito, novamente o melhor, novamente o líder e a estrela do Venezia. Desta vez foram 20 pontos, 3 ressaltos, uma assistência e um roubo de bola. Nada a dizer, é um jogador para mais do que isto, é um jogador para uma equipa de outro patamar que não o Venezia. Falar ainda do Virtus Bologna, que venceu o Mónaco por 68-74. Bologna segue invicto nesta Eurocup. Na Liga Italiana as coisas são bem diferentes. O Virtus a meio da semana teve um episódio, no princípio da semana teve um episódio muito caricato, de despedir o Alexander Dordevic, e voltaram atrás horas depois, porque os adeptos caíram em cima da direção. Apesar do Dordevic não ser unânime, o timing não foi bom e os adeptos caíram em cima. Mas o jogo foi do Virtus, num jogo complicado. Eles foram superiores, foram ligeiramente superiores. O Mónaco é uma equipa forte, acusou ali algum cansaço a determinada altura, mas os italianos estiveram muito bem, muito mais fortes. Venceram com o Teodosic mais uma vez em grande. Teodosic é um jogador formidável, teve imparável, 12 pontos, 3 ressaltos, 4 assistências, um roubo de bola. Do lado dos monegascos, o maior destaque foi o Dibost, que foi o melhor com 17 pontos e 3 ressaltos. Depois deste jogo vamos ainda para a terceira competição. É a terceira e última competição no basquetebol masculino que eu vou destacar aqui. Falo claro da Champions League, a Liga dos Campeões, onde vou destacar 2 belos jogos que já tivemos também nesta semana. Falo claro da vitória do Bramberg sobre o Pinar Karziaka, a vitória dos alemães sobre os turcos por 83-82, jogo muito equilibrado. Os alemães seguem invictos nesta competição, 3-0. 3 bons jogos. Este último enfrentam os turcos, que estavam bem na Champions, estavam equilibrados e que até têm estado a praticar um basquetebol relativamente bom. As duas equipas na próxima jornada não jogam, na próxima ronda não jogam, vão descansar na Champions. Mas bom jogo dos alemães. Os alemães têm dado um bocadinho intermitentes e algo irregulares na Liga Alemã. Na Champions nada disso, e são das equipas que melhor jogam nesta altura na Liga dos Campeões. Eles acabaram por dominar, apesar do resultado ser um bocadinho equilibrado, eles acabaram por dominar e ser melhores.
empurrar ainda mais os turcos para um lugar mais baixo da tabela neste grupo. Bennett Udant esteve muito bem, foi a maior figura deste jogo com 14 pontos, 7 assistências e 3 ressaltos. Os alemães dividiram muito bem os pontos entre todos, ninguém se evidenciou assim muito, foi mesmo o Udant o melhor dos alemães. Do lado turco, e sem sombra de dúvida existiu um jogador em grande evidência, Reymar Morgan, 25 pontos, sem dúvida a estrela dos turcos. Ele que saltou do banco logo no período inicial do jogo para mudar o jogo dos turcos, e foi muito ele que levou os turcos para cima dos alemães. Grande preponderância do Morgan nesta equipa, ele que leva a equipa às costas literalmente, e é um jogador também, como outros que eu já falei, é um jogador para outros voos e outros patamares. Falar ainda do Ritas, que perdeu com o Riga por 81-85. Mais um jogo equilibrado, os lituanos perderam com os letões. Mais um belo jogo de basquetebol nesta Champions. Apenas os lituanos continuam a jogar muito bem, mas mesmo sem grandes estrelas, acabaram por perder. Riga teve nos homens do 5 inicial as maiores figuras e o fator determinante para esta vitória. Do lado do Riga esteve em maior destaque o Kyle Allman com 17 pontos e 9 assistências. Enorme jogo do jovem estadunidense, é um jogador de muita qualidade, é um jogador que para voos muito mais altos do que estes, é um miúdo de muita qualidade. Ele que esteve no draft de 2019, mas não foi escolhido. Para terminar o basquetebol, vamos ao feminino para falar da Euroliga, que chegou ao fim a primeira parte da temporada regular da Euroliga. Todas as partidas foram realizadas em 3 cidades. Tivemos aqui 3 bolhas, em Istambul, em Girona e em Sopron, na Hungria. Destacar aqui alguns jogos. O Avenida venceu o Dinamo Kursk. As espanholas seguem formidáveis, venceram por 74-89. As espanholas superiorizaram-se às russas. Para quem acompanha os artigos, vai-se lembrar que são 2 equipas que eu tenho falado muito. Sempre que falo no feminino, são 2 equipas que eu falo e que eu destaco. 2 equipas fortes, 2 candidatas. As espanholas venceram mesmo, foram mais fortes. Jogo muito bem ofensivamente, dá gosto de ver esta equipa do Avenida jogar. Organização defensiva, as espanholas são formidáveis e são mesmo uma das candidatas, e venceram aqui outras das candidatas, porque o Dinamo Kursk era uma das equipas mais fortes, continua a ser, mas não parece ter força para chegar perto do Avenida. 2 equipas que eu sempre falei quando falava da Liga Russa e da Liga Espanhola. Muito bem aqui as espanholas. As espanholas não gosto de ver jogar. Formidáveis as espanholas. Mesmo com umas russas fortes. É preciso dizer que esta equipa russa é muito forte. Do lado da Avenida, a maior figura foi a Tiffany Ice. Mais uma vez brilhou e foi a estrela das espanholas. Desta vez com 24 pontos e 6 ressaltos. Enorme exibição. Do lado das russas, sem surpresas, Arike Ogunboale, até me engano a dizer este nome, foram 17 pontos. Ela que é uma jogadora que eu gosto particularmente. Para quem acompanha a WNBA e quem acompanhou aqui ao longo das semanas a falar da WNBA, foi uma jogadora que eu falei várias vezes. Jogador muito bem, voltou a jogar, foi ela que foi a maior figura das russas. As russas que seguem em segundo lugar neste grupo atrás da Avenida, que seguem invictas, e vamos ver depois na segunda fase como é que vai ser, porque estas bolhas e estas paragens e tudo mais pode ser sempre algo bastante complicado. Destacar ainda o MMC, outra equipa russa, esta com um resultado diferente, venceram os 3 jogos como eram esperados, são os maiores candidatos a vencer a Euroliga feminina. São a equipa que melhor joga, estiveram muito bem, mais uma vez estiveram imparáveis e venceram o Riga facilmente por 104-71. 3 jogos, 3 vitórias. Espalharam um basquetebol de muita qualidade, mesmo contando com o basquetebol masculino. São das equipas que melhor joga basquetebol nesta altura na Europa. Mais uma equipa que eu destacava, sempre falava da Liga Russa. Neste jogo o domínio foi enorme, sendo sem sombra de dúvidas. Mais um ótimo jogo, mais uma vez a Breanna Stewart a ser a maior figura. Brilha e nunca deixa de brilhar. Ela não sabe jogar mal, e é impossível não gostar dela. Desta vez foram 22 pontos, 5 ressaltos, 2 assistências e uma exibição de encher todos os olhos possíveis. Do lado do Riga, a Laxa foi a maior figura, 13 pontinhos, mas as russas seguem invictas. As russas seguem imparáveis, seguem invictas e são das equipas mais fortes nesta altura na Europa, mesmo contando com o basquetebol masculino. Por fim, vamos chegar ao nosso último tema, o rugby, que é uma estreia aqui nas modalidades
É uma modalidade aqui em estreia, mesmo nos artigos eu nunca falei do rugby, por isso é aqui uma modalidade que vamos estrear aqui. O rugby das seleções acabou por este ano, por isso o foco é nos clubes na Europa. Começou a temporada 2020-2021 da Heineken Champions Cup, a competição europeia de clubes, que está a dar o pontapé inicial com os 24 melhores clubes do continente europeu. As atenções vão estar sobre o Exeter Chiefs da Inglaterra, são os atuais campeões. Destacar ainda outros clubes como o Leinster da Irlanda, o Wasps da Inglaterra, o Toulouse da França, o Clermont de França também, o Racing de França também, e seguem, estes são os maiores candidatos a vencer aqui a Champions do rugby. O Bispapão nos últimos anos, Saracens, não vai estar presente por ter sido rebaixado na Premiership em Inglaterra. Depois de falar da Champions, vamos falar de jogos concretos. Falamos de Inglaterra, que venceu a França e conquistou o título da Nations Cup. Nova Zelanda vestiu o título da Tri Nation, venceram o jogo e venceram a Tri Nations, as três nações, depois do empate da Argentina com a Austrália. Depois deste fim de semana tivemos ainda a Guinness Pro 14, a Liga da Irlanda, Gales, Escócia e Itália, que teve apenas 2 partidas, ambas atrasadas de jornadas anteriores. Os irlandeses do Connacht brilharam e venceram os italianos do Benetton por 31-14, jogo que levou a equipa de Galway à vice-liderança deste grupo. Por isso vamos falar ainda do oitavo, destacar ainda o oitavo Paul Boyle, que foi o nome deste jogo. Estreou-se como capitão e marcou um hat-trick, 3 tries para o Connacht. O Benetton ainda não venceu nesta temporada e não parece que vão vencer nos próximos tempos. Destacar ainda na Escócia o Glasgow Warriors, que voltou a sentir falta dos seus atletas da seleção, que estão na seleção escocesa e que perante os ascendentes do Dragons de Gales. Fim do jogo muito épico, com o Sam Davies a brilhar com um drop goal, que colocou os galeses com 6 pontos na frente. Na Gallagher Premiership inglesa tivemos a terceira ronda. O Exeter Chiefs segue invicto, 100% de aproveitamento. Por outro lado, apenas ainda uma equipa não venceu, o Northampton Saints, que continuam sem vencer e sem demonstrar alguma coisa nesta época. No balanço geral, a grande sensação até o momento é o Newcastle Falcons, que após que regressaram à primeira divisão, conquistaram mais uma grande vitória sobre o Wasps e são vice-líderes. Como eu disse, o Exeter venceu com contundência o Leicester Tigers com 35-13. Sam Simons e Ollie Devoto marcaram os tries decisivos nos 10 minutos finais. O Newcastle Falcons, por sua vez, derrotou fora de casa também os vice-campeões do Wasps, e mais um resultado muito interessante. Depois disto vamos falar de França, falar ainda de França, falar do La Rochelle, que foram jogar a casa e não foram amiguinhos e vencer o Lyon. Falar ainda dos Atlânticos, o Toulouse, que se aproximaram, que seguem em segundo lugar e que se aproximaram do primeiro, bateram fora o Bayonne. O La Rochelle acabou por tropeçar com o Lyon, que não foram amiguinhos, 22-18. Os homens do La Rochelle tentaram preservar a equipa, que viajaram com uma equipa mista porque era uma viagem longa e era mais uma viagem complicada. Destaque neste jogo o fullback do Arthur Retier. Jogo muito físico, uma característica entre estas duas equipas, foi muito disputado até o final, quando os visitantes desperdiçaram uma chance de ataque. A combinação de resultados mantém o La Rochelle, apesar de tudo, na liderança, mas a equipa pode ser ultrapassada por jogos com menos jogos, porque, como todas as competições, temos jogos em atraso. O Lyon venceu e continua a subir na tabela. Falar ainda da desgraça de uns, que é sempre a alegria dos outros. O Toulouse celebra o regresso das suas estrelas que tinham estado nos jogos da seleção. Não jogaram na final da Nations Cup,
e acabaram por vencer o Bayonne, como eu disse, por 24-20, mais uma vitória fora de casa. A chuva prejudicou um bocadinho o jogo, mas o Toulouse venceu e também mostraram que sabem jogar sob condições adversas. O resultado mantém o Toulouse na segunda posição, a 2 pontos do líder. O importante vem é a Champions Cup, e isso é que estamos todos ansiosos para ver no que se refere ao rugby. Por isso, por esta semana é tudo. Como eu disse logo no início, demos início aqui aos 3 dias, ao nosso 3 dias de modalidades no Espartano, 3 dias a dar o máximo voz possível às modalidades. Amanhã e domingo já sabem que é dia de artigos no Espartano. Espero mesmo que tenham gostado desta viagem por estes mundos. Espero que tenham gostado da atualidade do futsal, do basquetebol nas competições europeias e da estreia do rugby aqui no nosso canal. Espero que todos estejam todos bem realmente, que todos se cuidem, que todos se protejam. Até para a semana, até amanhã para mais um artigo, até para a semana para mais uma vez a dar aqui voz às modalidades. Não percam aqui as lives super interessantes. Mete até carros voadores e novas tecnologias com o João e com o Rui. Foi esta live nesta última semana. Podem ver aí no canal. Não percam no domingo o gaming com o Diogo, mais uma vez, sempre muito interessante. São vídeos que não devem perder, por isso subscrevam o canal, ativem as notificações, deem gosto, deem like. Não percam realmente as lives que estão com uns temas muito, muito interessantes. Não percam o gaming com o Diogo, porque ele merece e porque é muito bom. Sigam o Espartano no Twitter, sigam o Espartano no Facebook. Não percam, para a semana mais uma vez. Estamos aqui para dar as voz às modalidades sexta-feira. Sábado e domingo continuamos sempre com as modalidades em alta. Para esta semana é tudo. Até para a semana e continuem bem e tenham um ótimo fim de semana desportivo com as modalidades sempre em alta. Até para a semana. Muito obrigado a todos, muito obrigado a quem vê e a quem lê. Cuidem-se e venham e cuidem-se para a semana para mais modalidades. Muito, muito obrigado a todos e até para a semana.